Todos nós tendemos a superestimar nossas habilidades, pensando que não sabemos tanto assim sobre um assunto, mas aqueles com menos conhecimentos são os que se consideram melhores do que os especialistas. Basta ler comentários em sites ou papos de grupos do WhatsApp para observar leigos trazendo fórmulas certeiras para resolver o problema da economia, ou abrir o YouTube para ver indivíduos que nunca estudaram astronomia e supostamente provam que a Terra é plana usando uma régua. Na era da internet, nunca ficou tão evidente como pessoas completamente ignorantes em algum assunto geralmente são as mais entusiasmadas em confrontar especialistas que passaram anos estudando. Pode parecer contraditório que justamente as pessoas com pouco conhecimento sobre um assunto se sintam mais confiantes em defender certo ponto de vista. Afinal, o natural é pensar que apenas quem é entendido de uma coisa se sentiria à vontade para manifestar uma opinião, mas na prática o que ocorre é que quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acredita saber. Esse fenômeno tem uma explicação psicológica que foi chamada de efeito Dunning-Kruger, em homenagem a dois professores de psicologia americanos, David Dunning e Justin Kruger, que investigaram o fenômeno. Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o efeito Dunning-Kruger, que vai te ajudar a entender aqueles seus amigos e parentes que dão opiniões enfáticas sobre assuntos nos quais nunca passaram mais do que 10 minutos estudando. A dupla de professores conduziu um teste com voluntários que envolvia responder perguntas de lógica e gramática. Antes de revelarem os resultados, os professores pediram às pessoas para avaliarem as suas próprias performances. Eles tinham que dizer se achavam que tinham ido bem ou mal no teste. E é aí que as coisas ficaram interessantes. Os que ficaram melhor classificados subestimaram os seus resultados. Eles achavam que tinham ficado apenas na média ou um pouco acima da média. Já os que erraram mais perguntas eram os que mais se superestimaram. No grupo dos que tinham se saído pior no teste, quase todos achavam que estavam entre os melhores. Foi por meio desse estudo que Dunning e Kruger consagraram a teoria de que todo ser humano se acha melhor do que realmente é, e que quanto menos uma pessoa sabe, mais ela vai achar que sabe. Quando alguém sabe pouco sobre um assunto, já se julga um especialista. E enquanto isso, os especialistas de verdade reconhecem que os temas vão muito além daquilo que eles conhecem. A frase de Sócrates, "só sei que nada sei", é realmente uma grande demonstração de sabedoria, pois só ao saber muito sobre um assunto é que nós temos consciência de quanto nos falta saber ou qual é o tamanho da nossa ignorância. A explicação para esse fenômeno é a seguinte: para estarmos cientes da nossa própria ignorância sobre um tema, nós temos que ter um mínimo de conhecimento sobre ele. Só assim é possível identificar as nossas dúvidas e as lacunas na nossa compreensão. As habilidades que faltam a você em uma área são as mesmas habilidades que seriam necessárias para reconhecer o quão pouco você sabe sobre aquilo. É por isso que os ignorantes são tão confiantes. Eles nem sequer fazem ideia do tanto de conhecimento que eles não possuem. Eles nem sabem o tanto que eles não sabem. Quando nós não sabemos praticamente nada sobre algo, fica fácil cair na ilusão de que nós conhecemos muito sobre aquilo, porque nós não nos deparamos com a complexidade real do assunto, e sim apenas com versões simplificadas. Alguém que tem pouco conhecimento de um problema tende a criar uma superioridade ilusória, que é decorrente da incapacidade de perceber toda a complexidade daquele problema. É um erro de calibração.
Imagine um aluno do ensino médio que nas aulas de matemática tem notas quase sempre na média. Ele dificilmente vai se considerar um gênio com os números, porque ele já fez provas para testar os seus conhecimentos e ele viu que as suas notas foram medianas. E ele comparou os seus resultados com o de seus colegas e muitos tiraram notas bem mais altas. Esse aluno sabe com certeza que ele não se destaca nessa área. Ele é um aluno na média e ele tem noção disso. Agora, imagine um sujeito que não faça aulas de matemática, mas que às vezes resolva alguns enigmas de lógica em revistas de palavras cruzadas. Ele nunca teve contato com conceitos mais complexos para os leigos, como análise combinatória, geometria, equações, etc. Por isso, ele simplesmente não sabe que ele é ignorante no assunto. Paradoxalmente, a sua ignorância esconde a sua própria ignorância. Ele não sabe que nada sabe. O fato de pessoas com menos conhecimento se sentirem mais confiantes na área não é uma questão de caráter ou de ego, e sim uma tendência cognitiva natural entre humanos. Inicialmente, a pessoa não tem nenhuma ideia do assunto. Porém, logo que começa a entender, acha que já domina. Lentamente, ao se deparar com o problema, ela se dá conta de que tem muito mais coisas do que ela pensava para conseguir entender o assunto. É aqui que muitas pessoas desistem de continuar a aprender. Aquelas que têm perseverança, aos poucos vão obtendo o domínio. O assunto começa a fazer sentido. Porém, o conhecimento traz a certeza de que nunca saberão tudo. A sabedoria traz, como consequência, a humildade. Os pesquisadores afirmam que todo mundo sofre do efeito Dunning-Kruger, em algum grau. Afinal, ninguém consegue ser especialista em tudo, embora nós tenhamos vontade de dar os nossos pitacos em assuntos que desconhecemos. Vários experimentos já demonstraram o efeito Dunning-Kruger na prática. Uma pesquisa, por exemplo, constatou que 88% dos motoristas acreditam que as suas habilidades para dirigir estão acima da média. Uma conta que obviamente não fecha, não teria como 88% estarem acima da média. Em uma empresa de engenharia, 42% dos engenheiros se consideravam entre os 5% de profissionais mais competentes, o que também seria impossível, matematicamente falando. Resultados similares foram observados também com estudantes universitários, jogadores de xadrez, praticantes de tiro esportivo, jogadores de golfe e, atenção, investidores da Bolsa de Valores. Muitos dos supostos experts, na verdade, não sabem porcaria nenhuma. O efeito Dunning-Kruger pode ser visto ao seu redor o tempo todo, especialmente em discussões na internet. Muita gente se considera muito mais competente do que realmente é e nem se dá conta de que pode estar errado. Como o nosso cérebro está sempre tentando reconhecer padrões, ligar informações e fazer suposições, isso faz com que mesmo que nós não tenhamos estudado um assunto, nós nunca nos sentimos 100% despreparados para refletir sobre ele. É aí que surge esse bug mental. Nós nos sentimos capazes de raciocinar sobre coisas mesmo não tendo conhecimento, simplesmente porque temos uma mente que é capaz de raciocinar. Nas universidades também é possível observar esse fenômeno. Aliás, deixa eu contar uma história pessoal. Quando eu era aluna do curso de Direito, eu tive uma colega inesquecível. E a razão pela qual é impossível esquecer esta colega é porque ela foi uma das pessoas mais intragáveis que eu conheci em toda a minha vida. Eu não vou citar aqui o seu nome pelo óbvio motivo de que eu não quero ser processada. Então apenas imaginem um ser humano que não estudava absolutamente nada, mas fazia questão de atrapalhar todas as aulas para bater boca com os
professores e manifestar as suas opiniões sobre os assuntos. Opiniões essas que não tinham embasamento nenhum, afinal ela não estudava absolutamente nada e só passava nas matérias porque ela colava nas provas e comprava trabalhos prontos. Foi uma colega inesquecível. E o incrível é que ela se achava pra caramba. Ela era, de longe, a pior pessoa daquela sala de aula. Era a que tinha menos conhecimento e, ao mesmo tempo, ela era a que se sentia mais confiante para discursar no meio da aula, confrontar professores e atrapalhar o andamento da aula para proferir verdadeiras abobrinhas jurídicas. Em resumo, quanto mais incompetente você é em alguma área, menos você percebe a sua incompetência e mais confiante você se sente no seu pouquíssimo conhecimento. E antes que vocês me perguntem, sim, aquela colega conseguiu se formar. Ela repetiu várias matérias, mas mediante muita cola e trabalhos comprados, ela se formou. E não, ela não passou no exame da OAB. Podem ficar tranquilos, pois ela não é advogada de ninguém. Ufa! Menos mal. Você também já conheceu alguém que sofria deste fenômeno? Conta pra mim nos comentários. Não precisa dizer quem era a pessoa, porque eu não quero que você seja processado, tá bem? Pode apenas contar que você já passou pela situação, sem dizer o nome da pessoa. Vamos nos poupar de processos. Te convido novamente a se inscrever no canal e deixo aqui também o convite para que você assista a mais vídeos. Eu tenho dezenas de vídeos aqui no canal sobre vários assuntos e muitos deles podem te ajudar. Eu faço os vídeos sempre com essa intenção de agregar algo de positivo para a sua vida. Vou deixar aqui uma playlist de vídeos com assuntos que podem ser úteis a você. Até!